Eu tive um primeiro contato com a Whole30, deve ter uns 7 anos já. Eu passei, né, por um processo de emagrecimento muito grande. Eu tinha 125 quilos, eu cheguei nos 65 quilos. Foi um processo mais ou menos de uns 2 anos e meio, quase 3 anos, né, de emagrecimento, com dieta, com treino, né, tudo regradinho. E eu falo, né, que eu falei, nossa, eu não, acho que eu não estava preparada para emagrecer, para ter um corpo magro, para ter tudo aquilo, né? Porque eu nasci gordinha, né? Aquela Aline gordinha, engraçada. A Aline ali, aquela gordinha, fala com ela é engraçada, ela é legal, né? É animada. Então a Aline magrinha era uma pessoa estranha para muita gente, né? É até engraçado isso, né? Quando a gente não se reconhece no corpo que tá. E quando eu fiz da primeira vez, na verdade, eu estava num processo meio que platô, assim, eu tinha perdido muito peso, estava num processo de definição, né, do corpo, e eu entrei assim, não emagrecia, não saía do lugar, nada acontecia, estava super desanimada. E aí eu ouvi falar, né, a dieta do CrossFit, estava começando essa coisa toda, nem lembro o ano exato, assim, até comprei a Bíblia, né, gigantesca. E eu confesso que quando eu comprei esse livro, há cerca de 7 anos atrás, eu não li. Eu fui direto na página ali, deixa eu ver o que eu posso comer, o que eu tenho que comprar no mercado, porque eu preciso emagrecer. Esse era o foco, né? Eu falei, 30 dias, radical aqui, vou fazer, vou atingir o peso e depois eu desafogo, né? Continuo, vai ser mais fácil. Mas não foi desse jeito. Eu lembro que eu fiz, eu acho que eu perdi uns 800 gramas, e eu fiz de uma forma, assim, muito errada, porque eu não estava pronta, eu não estudei o programa, eu não entendi o programa, eu fui no acesso à informação fácil, né? E aquelas listinhas prontas de internet, e eu acho que é um processo totalmente errado quem faz isso. Respeito, porque eu também fiz, e às vezes a gente tem pressa, né? Não vou ler um livro desse tamanho, mas muitas vezes o que a gente não entende é o quanto a gente tem que entender o processo, né? Eu falo aquela frase clichê lá do gato da Alice, que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, naquele momento, eu sabia que eu queria ser magra, ter um corpo definidão, porque é algo que eu nunca tive na vida, né? E eu conquistei, fiquei no corpaço, você viu as fotos lá, mas foi um processo, assim, bem difícil para mim, porque eu nunca, como é que eu posso dizer, aceitei aquilo de alguma forma, né? Eu não me via daquele jeito. Tirava foto, entrava nas roupas e falava, nossa, sério que sou eu? Mas eu sou a Aline gordinha, né? Parece que eu tava fora do meu corpo, eu sentia, assim. Eu foquei muito na estética, no emagrecimento, por cobrança externa, por comparação, por padrões que a gente via, né? E até assim, eu brinco porque a minha mãe, ela tem uma genética assim, né? O nosso corpo é muito parecido, assim, né? Nosso biotipo. E ela sempre foi muito referência, assim, de vaidade, né? Ela sempre, onde ela vai na esquina, vai levar o lixo, ela passa um batom. E eu falo, nossa mãe, eu quero muito ser assim, né? E ela falava pra mim, ela, filha, você sempre foi linda, eu olho pra você, eu não te reconheço, mas não é porque você tá magra, mas é porque você perdeu seu brilho. E aquilo mexeu muito comigo. Então, demorou muito tempo, assim, pra eu conseguir administrar isso. Eu me aceitei a vida inteira gordinha, gostava, brincava com isso, né? Lógico que você passa por algumas dores, né? Que todo gordinho passa, mas eu sempre acho que tirava de letra mesmo, né? Então foi uma coisa bem diferente assim que aconteceu na minha vida. É uma conquista muito grande, eu me orgulho muito de onde eu cheguei, me orgulho muito de onde eu tô também, eu respeito muito o meu processo de ter ganho peso, né? Eu cheguei nos 107 quilos em dezembro, hoje eu tô com 96, então é bastante coisa a menos, né? E nesse tempo, então foi aí um processo também de ganhar peso, de autoaceitação, de lembrar de quem eu era, e acho que o processo do autoconhecimento, do autoamor, eu vejo que é sempre o segredo de tudo, né, que a gente quer conquistar. E não, a gente não pode perder nosso brilho, esse é eu acho que é o plus de tudo, né? No ano passado, né, eu começo a pensar, a pandemia, tá todo mundo abusando um pouco mais, né? Algumas pessoas relaxaram, outras passaram a se cuidar mais. Mas a gente vê que muita gente ganhou peso, né, na pandemia por conta de ansiedade, por ficar mais tempo em casa.
é uma série de coisas, né? E eu, assim, comigo não ganhei tanto peso, assim, na pandemia já tinha ganho peso antes, né? Mas continuei engordando, digamos assim. E eu lembro, assim, que eu sentia coisas que, sabe, parece que a gente entra num fluxo de sofrimento que a gente acostuma com aquilo, né? Então, eu tenho falta de ar, mas é porque eu tenho asma, é porque eu comi muito, é porque eu tô gordinha. Eu sentia muita dor abdominal também, então eu fiz cirurgia, né, de retirada da vesícula, mas eu senti a mesma dor de quando eu tava com a vesícula, né, com crises. E eu não entendia isso. Eu falava, é porque eu tô gordinha, porque eu como besteira, né? E eu lembro que no final do ano, assim, eu passei muito mal, acho que foi em outubro, novembro, por aí, cheguei para o hospital, e aí eu tava, assim, com uma série de coisas, né? Eu descobri que eu tava com colite aguda, que é como se fosse uma gastrite, só que no intestino, né? Ali é um processo inflamatório também, e tava um pouco grave. E isso me assustou, porque eu estava com gastrite, com gordura no fígado, açúcar super alto, colesterol alto. Então eu comecei a ver tudo aquilo e eu me assustei demais, demais. E aí em dezembro eu resolvi encarar os médicos, né? Levar os exames nos médicos, resolvi encarar uma balança que fazia desde a pandemia inteira não tinha pesado ainda. Eu acho que no começo da pandemia eu devia estar mais ou menos com o peso que eu tô hoje. E em dezembro eu estava lá com esse peso de 107. Para mim foi um grande pânico, né? Porque quando você sai dos 100 quilos, assim, e você volta, é muito frustrante, assim, é uma sensação de derrota, de você ter um pouco de vergonha. Nossa, as pessoas vão falar que eu engordei e tudo mais. A gente se sabota muito em pensamentos, né? Isso, quando a gente permite se sabotar por pensamentos, a gente afunda junto, eu acho. Então, eu passei a fazer, né? Continuei as minhas terapias e tudo mais, pedi ajuda da minha família, do meu namorado. Então, isso me fortaleceu bastante, porque eu falei, as pessoas que eu mais amo na minha vida, elas estão aqui comigo, me apoiando e me amam do jeito que eu sou, e eu também me amo muito, né? Mas a questão da saúde me assustou demais, 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 demais. E eu lembro que eu fui em um endócrino em dezembro, e até fim de ano, né? Começa, vai atender até tal dia, depois não atende mais, então corri um pouco para agendar médicos, né? E aí, que processo horrível, como a sociedade é preconceituosa, né? Muitos lugares, assim, as pessoas não te olham, não te conhecem, mas só te julgam, é normal, né? Infelizmente. Mas eu lembro que eu só entrei, assim, na sala, né, do médico, abri a porta, ele já olhou para mim, assim, e nem olhou para minha cara mais, né? Ele pegou meus exames, nem abriu os exames e ele começou a falar de redução de estômago. Uau. E aí ele falou: qual que é o peso que você tá hoje? Eu falei: não sei, né? Isso que eu vim descobrir, eu, né, quero entrar num processo, fiz uns exames, não sei qual que é o resultado. E aí eu lembro que ele abriu o exame e começou a falar, assim, né, das coisas que eu estava e tal. Mas a única solução que ele me deu foi fazer a cirurgia de estômago. Sleeve, o processo, né? Eu não entendo muito bem, mas acho que era esse o nome. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, poxa, será que realmente é a única forma, né? E eu assim, não contei pra ninguém isso. E aí eu lembro, falei, eu vou em outro médico pegar uma segunda opinião, porque legal, ele saiu lá me indicando a fazer uma cirurgia, mas eu tô toda lascada aqui da saúde, até eu fazer uma cirurgia no meio de uma pandemia. E aí, eu quero reduzir isso agora, eu quero melhorar agora, eu quero fazer alguma coisa, né? Tava assustada. E aí eu fui em mais dois médicos e escutei a mesma coisa, né? Uau. Que só a cirurgia que ia resolver rápido o que eu precisava, que se eu continuasse assim eu não ia durar até o fim desse ano. Escutei bastante coisa pesada desse tipo. E eu falei, não, eu não vou fazer uma cirurgia no meio de uma pandemia. E eu estudei muito, assim, eu vi muito vídeo de quem fez cirurgia, eu assisti o vídeo da cirurgia, pessoas que gravaram vídeo no pós-cirúrgico, né, fazendo alimentação do copinho. E eu falava, caramba, é sofrido, é difícil pra caramba, eu não tenho essa força, não consigo. Não quero passar por isso, acho que não é o momento. E aí eu lembro que eu fui numa nutricionista, né? E aí ela falou assim, ó, você vai ter que mudar muito a sua alimentação. Então, aí vai o cortar, né? Você vai ter que cortar açúcar, bebida alcoólica, leguminosas, grãos. E aí eu falei, grãos e leguminosas, meu Deus, até isso, né? Evitar carne vermelha. Começou a falar um monte de coisas assim.
E aí eu saí assim, falei, caramba, né? Ou é uma coisa ou outra, os dois parece que são bem restritos, são sofridos, fiquei com isso na cabeça. E aí eu lembrei da Whole30 que eu tinha feito. Eu falei, caramba, eu fiz aquela dieta e eu lembro que eu não estudei ela direito, né, para ver o que, que ela ajuda, como que é o processo, passar por aquilo. E aí até eu baixei, né, comprei o e-book desse novo. O Tudo Começa pela Comida, que é a versão nova, né, da Whole30. E dessa vez eu li. Eu li acho que em uns 3 dias esse livro, suguei ao máximo que eu podia. Eu vi que ele é uma atualização também, né? Mais enxuta, mais até objetiva, assim, gostei muito. E eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu não aguento mais sentir falta de ar, falar de forma ofegante. Eu converso com o cliente o dia inteiro de forma remota, fazendo reuniões, fazendo apresentações para eles. E eu lembro que olha que louco, olha o sofrimento que a gente acostuma. Eu apresentando para o cliente a tela, compartilhando e tudo mais. E aí eu lembro que eu fazia aquele de sufocar para eles e eu lembro que olha que louco, olha o sofrimento que a gente acostuma. Eu apresentando para o cliente a tela, compartilhando e tudo mais. E aí eu lembro que eu fazia aquele de sufocamento mesmo, sem ar, né? E aí eu desligava o microfone e fazia esse barulho medonho, né? Parece que você tá tendo um treco, e ligava e continuava como se tudo estivesse normal. Então eu fazia isso muito nas reuniões, né? E é assustador, a gente se acostuma com o que tá ruim, né? A gente não enxerga, acha que é aquilo que a gente. Ah, é beleza, sempre foi assim, vai continuar assim, né? E não é a verdade. Então, o meu segundo contato com a Whole30 foi o de verdade, foi do jeito certo. Eu li, eu estudei, eu entendi, eu pedi opiniões, né? Eu pedi opinião do meu personal, eu pedi opinião da minha Nutri. E minha Nutri, nossa, maravilhosa, ela super defende também a Whole30, então isso me ajuda bastante. Ela apoia bastante, sempre tá ajustando uma coisa ou outra. Então eu me animei muito. Aí eu falei, poxa, se eu vou, né, se eu tenho a possibilidade de fazer uma cirurgia, que eu vou passar por dificuldade por 30 dias, porque é sofrido. Aí eu falei, eu prefiro ter restrições por 30 dias e entender o que vai acontecer comigo. Se nada melhorar, eu vou para a cirurgia. E aí eu comecei. Então eu comecei em dezembro, louca, né? No meio do Natal ali, ano novo, super focada. E eu lembro que eu fiz os 30 dias e eu perdi 7 quilos dessa vez. Então, nos 30 dias eu fiz muito certinho. Eu comecei a atividade física também, caminhadas, né? Para mim foi muito questão de inchaços, eu tomava muito remédio para dor. E é muito incrível, assim, porque eu pesei e meu namorado falava, nossa, você tá emagrecendo muito, seu corpo tá mudando muito. Eu olhava, assim, a gente tá trabalhando de casa, né, tá sempre com roupa mais, com de legging, sei lá, shorts, você não percebe tanto. E ele falando, eu falei, tá puxando meu saco, né? E aí, quando eu pesei, eu até me assustei, assim, eu falei, caramba, né? Tipo, saí do 100 de novo, tava com, acho que 99,9, até fiz uma postagem super feliz, né? Terminei o programa, tudo. E depois eu comecei a perceber tudo que tinha melhorado, né? Não só balança. Então, eu vejo assim, o processo inflamatório que a gente judia, né, do nosso corpo, e principalmente essa questão de você se autoconhecer durante o programa é a que eu acho mais incrível, porque eu retomei a minha consciência para muita coisa, muita coisa. Eu já fui muito, assim, 1001% focada em dieta, em levar marmita para churrasco, né, quando estava fazendo dieta de definição pesada. Eu era essa pessoa, né, e hoje não, porque o programa ele permite que você tenha flexibilidade apesar das restrições do que a gente está acostumado a comer. Mas ele limpa a gente de um jeito que você não consegue nem olhar para algumas coisas, né? Então, isso é o que mais melhorou para mim, assim. A questão de... Toda vez que eu penso assim, eu lembro que teve um dia que eu andei pra caramba, acho que eu andei uns 13 quilômetros no feriado, semana passada. E aí eu tava atacada, falei, nossa, eu preciso comer um doce, eu quero um doce, quero um doce, quero um doce. Aí eu parei, assim, já tava pedindo doce. Aí eu parei e falei, cara, você andou 13 quilômetros, você vai pedir um doce para você ficar com dor de barriga, sem ar, e depois ficar toda... Assim, você começa a lembrar tudo que o seu organismo responde, né? Você lembra, porque você se conhece. Nossa, me dá muito prazer comer esse doce aqui,
é maravilhoso, né? Mas eu sei o quanto eu sofro depois. Então, 5 minutos de doce dá 3 horas de sofrimento, uma noite sem dormir.